Para a gente poder criar textos, a gente vai precisar de um ponto, né? Que é o local de inserção do texto, e também vamos precisar do conteúdo que vai ser escrito ali dentro daquele objeto, tá? Então, para isso, a gente vai criar o nosso comando method lá. Então, você abre lá um novo comando chamado de cria textos. Isso aqui vai logo ter uma void também, né? Chamada cria textos. E aí o que vai acontecer? Vamos começar pedindo um ponto. Então eu vou usar um prompt point result, né? Que é o nosso ponto clicado. Vamos chamar aqui, ó, ponto clicado. Vamos usar o nosso manager que a gente organizou as variáveis lá, né? Então get point. Aqui dentro a gente vai colocar o barra n, quebra de linha. Então especifique o local do texto, tá? Isso aqui vai ser a nossa mensagem. Então, se o ponto clicado, ponto status for diferente, tá? Eu vou usar aqui a negação, que é melhor, tá? Então, usei a negação ali, ó. Se for diferente de OK, eu vou dar um return, ou seja, ele vai sair fora ali da função, ele não vai prosseguir. Ok? Então, feito isso aí, o que vai acontecer? Agora a gente vai pedir a mensagem. Para isso, eu vou configurar um prompt string option, tá? Vou chamar de opts. Isso aqui é igual a um novo string option, que é o texto que vai ficar dentro lá do objeto text, né? Então aqui eu vou pedir assim, especifique, né? Informe o texto, olha lá, informe o texto desejado, ok? Então a gente vai fazer também a mesma verificação, ó. Só que antes a gente precisa pegar o valor. Então eu vou configurar aqui, ó, as questões de permitir o espaço. Então eu vou permitir que o usuário especifique um espaço quando ele estiver digitando o texto, tá? Aí você pode vir definindo aqui, ó, os valores padrões, né? Se vai usar o valor padrão ou não, né? Várias opções. Na verdade, não tem muitas opções, né? Mas beleza, vamos só configurar isso aí mesmo. Aqui eu vou pegar um prompt result. Esse aqui é o resultado do texto, né? Que é o texto que vai ser digitado. Ele é igual ao nosso manager. No nosso doc editor, a gente vai pegar um getString, ó. E aí nesse getString a gente passa aqui o nosso opts. A gente passa o opts aqui dentro do getString, ok? E aí a gente verifica se o resultado digitado, ponto status, ele for diferente, tá, de OK, eu posso dar um return também. Bom, agora a gente vai começar uma transação aqui para poder criar de fato o texto. Então vamos lá, vamos pegar aqui a nossa classe transaction, né, declarando o transcad. Pegando lá do manager o nosso doc data, a gente vai dar um start transaction, né? Já colocamos aqui então o nosso cad.commit, finalizar a transação. Agora a gente vai pegar o nosso model. Tem uma variável utilizando a classe dbText, então vou chamar de texto. É igual a um novo dbText, tá? Esse dbText, a gente vai pegar ele aqui, ó, nosso texto. Ele tem uma propriedade chamada de textString. É onde vai ficar o nosso texto, né? Vindo lá da variável resultado texto, ponto string result, ok? Você pode verificar se o texto ele veio vazio ou não, mas eu acho que ele não vai permitir ali que o texto venha vazio, tá? Mas caso isso seja necessário, você pode fazer assim, ó. Se o string.isNull, né? IsNull or empty, e aí eu passo aqui, ó, a verificação, ou seja, estou utilizando a classe string para poder verificar se aquele valor ali ele for igual a false, né? Quer dizer, ou você pode pôr até a negação dessa forma, ó. Logo aqui no começo você coloca uma exclamação, significa o contrário, tá? Ou seja, se ele não for nulo e nem vazio, aí sim você vai pegar aqui o seu resultado do texto e vai jogar aqui na propriedade de text string, tá? Você vai configurar também o height, que é o tamanho do texto. Então vou jogar aqui, por exemplo, um tamanho de 12. Então, você pode colocar o tamanho. Você pode configurar, por exemplo, o estilo do texto, tá? Em text style, só que você vai precisar do ID do texto. Mais para frente a gente vai ver como a gente faz isso, tá? O que é importante aqui também é o position dele. Então, se você notar, o text ele tem um position. O position dele vai ser o nosso ponto clicado, ponto value, tá?
Você também pode configurar, por exemplo, aqui ó, o layer, né? Cor, a justificação, né? Então aqui o justification, a gente vou jogar ele aqui como, por exemplo, middle center, né? Depois disso a gente vem e dá um append nesse texto, tá no model, e usamos a transação para fazer a adição dele no banco de dados, ó. Vamos lá o texto, vírgula true. Depois disso a gente pode trocar aqui o número da DLL para a gente poder testar. Então, joguei lá, compilei. Vou abrir aqui o AutoCAD, vou dar um netload. E aí eu já tenho ali a minha DLL. Se eu chamar agora o cria texto, cria textos, ó, especifica o local. Então vou clicar aqui num ponto. Qual é o texto? Por exemplo, treinamento plugins. Vou dar um Enter. Dá um zoom extend, né? Olha só, já temos aí o nosso texto criado. Só que olhando bem, ele não respeitou o ponto que você especificou, tá? Às vezes acontece alguns probleminhas aqui com alguns objetos do AutoCAD. Vou te mostrar como que você pode corrigir isso aqui com uma linha de código, tá? Só que eu vou explicar isso um pouco mais adiante, que é como que você move os objetos. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Depois da transação aqui que ele adicionou, tal, criou o objeto, eu vou fazer assim, ó, texto, ponto, transform by. Eu vou fazer uma transformação nele. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou usar a Matrix 3D, tá? Utilizando a função de displacement, que ele faz o quê? Ele pega o objeto e move o objeto. Só que você precisa de um vetor 3D. Esse vetor 3D, ele vai vir lá do meu point 3D, porque assim, o meu texto por padrão, ele está sendo jogado na coordenada 00. Então eu posso pegar o point 3D.origin e falar que eu quero pegar um vetor da origem até o meu ponto clicado. Então eu vou falar assim, ó, ponto clicado, ponto value. E aí feito isso, eu posso dar um ponto e vírgula. Repare só, esse aqui é o comando de move, tá? O comando de move ele funciona dessa forma. Você pega um ponto de origem, que é o ponto inicial, e cria um vetor do seu ponto de origem até o ponto que você quer, né? Que é o seu ponto de destino. E ele cria para você um vetor. Que é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, compilando, você compilar aí, né? E testar. Deixa eu só trocar aqui o número da DLL. Vamos dar um compilar, ó. E aí, veja, vamos carregar. Quando você rodar o comando aí, ó, cria textos, agora o texto ele sai certinho na onde você clica, tá vendo, ó? Antes ele estava jogando só lá para a coordenada 0. 00, né? Beleza?